Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos ao vivo. 19 horas aqui, o famoso 7 da noite, nesse domingão, nesse espaço que você já conhece, esse espaço que cuida da nossa sanidade, né, no fechar da semana ou no início da semana, conforme queiram os mais conservadores, esse espaço que cuida, vamos dizer assim, de manter um certo convite à reflexão, ao cuidado, e que está aqui com vocês já há algum tempo para discutir questões importantes durante a semana, que tenham sido levantadas, que tenham passado muitas vezes batida pelas nossas percepções ou que nós não tivemos tempo em função da correria e da própria velocidade dessas informações ao longo da semana. Estamos aqui, portanto, no Horta da Verdade, aquele programa que começou, já falei para vocês, antes pelo título, conversando uma vez, nós estávamos fazendo um programa, eu e o Leonardo Atucci, e o Leonardo Atucci começa a dar uma risada no canto, porque ele se deu conta da sonoridade do Hora da Verdade, um programa clássico aí, conservador, com Horta da Verdade. Ele começou a rir e perguntou se eu aceitava. Eu até hoje acho que ele perguntou imaginando que eu não ia topar, né? Deve ter perguntado, disse assim, olha, você não vai topar e vai ficar... Só que eu topei, eu disse, não, eu topo, feito. Aí não tinha como voltar atrás. Estamos aí nos domingos com vocês. Hoje, muita gente perguntou assim, Fernando, a gente não ia falar sobre essas questões de tornozeleira, passaporte, prisão. Realmente essas coisas elas são extremamente importantes, mas acho que vão haver desdobramentos ainda agora essa semana, né? E, em realidade, quase ia passando batido pela gente um assunto mais complicadinho, que é o nosso assunto de hoje. Mas antes de falar sobre ecossistemas digitais e uma certa política higienista na esquerda progressista, eu quero lembrar vocês, como sempre, a importância da mídia alternativa, né? Naquela época, lá atrás, quando não era modinha defender o governo Lula, quando muita gente não estava defendendo, inclusive o governo, estava dos outros lados, xingando a presidenta Dilma, fazendo confusão, tinham algumas vozes que insistiam em discutir democraticamente as coisas, em tentar ponderar os pontos da democracia. Isso não foi fácil de fazer, não foi fácil de fazer em 2014, 2015, 2016, não foi fácil em 2017, 2018, mas esse foi o papel da mídia alternativa no Brasil, que você aí do outro lado ajudou a segurar, ajudou a sustentar, ajudou a suportar do ponto de vista das suas atenções, dos seus cliques, mas também do ponto de vista financeiro. É essa mídia alternativa que continua sendo uma enorme fonte para as nossas aspirações políticas, um enorme espaço para que a gente possa discutir coisas que sejam relevantes ao nosso campo e que, de alguma maneira, depende não só da participação de vocês de forma assídua aqui nos programas, como também através dos seus cliques, através de você se tornar membro, de seguir os canais. Então, já peço aqui que você siga o 247 nas redes, em todas elas, incluindo aqui no YouTube. Se você puder, você se tornar membro, aí você tem uma outra forma de se relacionar com o site, ajudando de forma mais efetiva nas coisas que estão aqui acontecendo. Já agradeço aqui de imediato o Quintiliano Guerra, que se tornou membro, Paulo Filho também se tornando membro, Silva Nunes se tornando membro aqui com a gente, Maria Helena Seabra Soares. Depois que o Google tirou as máscaras, né, e que fazia os nomes ficarem melhorzinhos, a gente fica tentando identificar. Espero que eu tenha falado corretamente. Vitor Jaime, muito obrigado, se tornando membro aqui com a gente. Tereza Cristina Gomes Nicolau, um beijo, obrigado aqui também. Isabel Guedes, se tornando membro. Pense você também, talvez seja um caminho que lhe interesse. Maria Angélica Maia, se tornando membro, muito obrigado. E por último aqui, Joseli Lanes Vieira, também se tornando membro aqui nesse espaço. Se você tiver um tempinho também, se inscreve ali no canal do Fernando Horta no YouTube. Estamos tentando chegar a modestos 50 mil inscritos, o que para nós já é um enorme ganho e ajuda bastante também. Começamos falando hoje aqui, gente, de uma situação que aconteceu nessa semana, né? Uma celeuma apareceu aí no ecossistema progressista brasileiro a partir de um artigo da agência pública intitulado A Farra do Jornalismo com as Bets. A jornalista Natália Viana denunciou o que classificou como publi-editoriais disfarçados
em sites como esse aqui do Brasil 247, mas também em sites como Terra e o Metrópolis, onde conteúdos comerciais sobre as casas de apostas eram apresentados como informação jornalística, sem a devida sinalização para os leitores. Eu confesso para vocês que muitas vezes é complicado a gente saber até onde vai o editorial, até onde vai a publicidade em todos os canais de comunicação, em qualquer forma delas. Mas, enfim, o argumento central da Natália Viana é que esses veículos estariam se, abre aspas, rebaixando, ou estariam rebaixando o próprio jornalismo ao aceitar este tipo de anúncio, criando mensagens dúbias ao leitor e mensagens absolutamente contraditórias. Afinal, como acreditar em uma reportagem denunciando as bets se o mesmo canal faz propaganda delas? Assim pergunta a Natália, né? O problema é que sai dessa questão um outro problema mais incômodo, né? Estaria a agência pública ou a própria Natália Viana tentando estabelecer ou se estabelecer como uma espécie de grilo falante do campo progressista brasileiro, como se portasse, como se tivesse um caderninho com elementos éticos necessários a quem se quisesse apresentar como verdadeiramente progressista? É curioso notar que diversas influências de veículos de esquerda mesmo já se beneficiaram de recursos que talvez não constassem nesse caderninho suposto manual de pureza, né? Desde o próprio Felipe Neto, por exemplo, que admitiu ter feito propaganda para as bets antes de aderir à campanha do Apostas Matam, até veículos que receberam verbas de bilionários progressistas ou que participaram de programas estrangeiros para a liberdade de expressão. Seria realmente esse o objetivo da operação em curso, a partir desse artigo, de estabelecer um padrão moral seletivo para o campo progressista? Eu acho que não, gente. Na realidade, a política opera em todos os campos da vida humana e o período eleitoral é apenas a agudização desse processo que, em realidade, é contínuo. Vivemos tempos de violência digital em suas mais variadas formas, desde ataques coordenados até operações de desinformação que buscam fragmentar e deslegitimar campos políticos inteiros. Nesse contexto, emerge o conceito de astroturfing. Você já ouviu falar disso? Astroturfing são campanhas que simulam ser espontâneas, mas que são artificialmente orquestradas para parecerem movimentos genuínos de base. E quando uma ofensiva contra sites progressistas surge coincidentemente há pouco mais de um ano das eleições de 2026 e são amplificadas por atores que se dizem do mesmo campo político, é preciso questionar se não estamos diante de uma operação mais sofisticada de desestabilização. As disputas eleitorais para 2026 já começaram, e as batalhas por espaços, legitimidades e mesmo recursos financeiros já estão se dando com toda a intensidade. O Brasil 247 pode garantir que estará ao lado da reeleição do presidente Lula desde o primeiro turno, defendendo um projeto de Brasil soberano, numa quadra histórica em que o país enfrenta pressões geopolíticas sem precedentes. Mas será que outros veículos que se apresentam como progressistas podem dizer o mesmo com essa mesma clareza? Recuperando aqui a metáfora do grilo falante, cabe perguntar, na história original do Pinóquio, o dilema ético do boneco de madeira realmente esteve sob a tutela moral do grilo? Ou seria essa uma interpretação posterior que serve aos interesses de quem se arroga o direito de definir o que é certo ou errado no campo da esquerda brasileira? No meio dessa confusão que essa semana trouxe uma parte do tempo, ou nos levou uma parte do tempo, vendo vídeos aqui e acolá sobre pessoas que falavam nessa discussão, eu tive a ideia de convidar, de trazer o nosso convidado aqui e fazer algumas perguntas, no mínimo, incomodativas a ele. Então, quero trazer já de imediato para vocês o nosso convidado de hoje à noite, que é o jornalista Leonardo Atush. Então, somente alguém que esteve no centro dessa confusão toda e que se manifestou em alguns canais, ou no próprio canal, né, do 247, com algumas manifestações a respeito disso, e foi de imediato utilizado, porque tudo o que o Léo fala acaba sendo, né, utilizado para lá e para cá para manter essa discussão. Léo, muito obrigado por ter aceito conversar comigo aqui. Eu sei que, sendo um dos pensadores iniciais e o dono do canal, você teria outros espaços para se manifestar, mas estando aqui, para mim, é um grande prazer conversar contigo. E para mostrar que isso aqui não foi arranjado, não foi arrumado, que essa foi uma
perguntei para o Léo disse assim, Fernando, não vai ficar chato? Não, fui eu que pedi para falar com você, pedi para falar com você no sábado, não foi nem antes disso. Mas para mostrar que isso aqui não tem nada disso, eu já vou tocar o dedo na ferida, Léo, né? Porque eu acho que é por aí que a gente começa, te agradecendo a estar aqui e te perguntar assim, direto, sem meias palavras, qual é o papel das bets no 247? Porque me parece que esse é o argumento central que lá iniciou essa discussão, depois o argumento derivou, e a gente vai chegar nessas derivações ainda, mas eu acho importante uma palavra tua a respeito disso. Qual é o papel efetivo dessas bets no 247? Horta, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado. Opa! Eu tirei, queria fazer aqui, cliquei errado, foi sem querer. Ficou errado. Bom, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está aqui nos escutando. Bom, o papel das bets no 247 ele é absolutamente irrelevante, né? Quer dizer, porque ele não interfere na nossa questão editorial, é irrelevante do ponto de vista financeiro também. Então, foi o que incomodou naquela matéria, de certa maneira, é se falar em farra das bets, né? Como se a gente estivesse aqui nadando no dinheiro da exploração, vamos dizer assim, das pessoas vulneráveis da sociedade brasileira, né? Quer dizer, então, primeiro assim, quer dizer, para colocar de forma clara, quer dizer, não tem nenhuma relevância do ponto de vista financeiro no que gera de receita para a gente e também não tem nenhuma influência editorial, né? Quer dizer, então as pessoas podem falar o que elas quiserem sobre bets, né? Então nunca houve nenhuma orientação a nenhum jornalista para falar isso ou falar aquilo. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, quer dizer, eu acho que esse é um pano de fundo para uma discussão maior, quer dizer, porque não tem, quer dizer, se não tem, vamos dizer assim, importância econômica, quer dizer, se não tem importância editorial, qual é o problema? Né? A gente olha o seguinte, quer dizer, é uma atividade legalizada, né? O esforço do governo brasileiro, até onde a gente acompanha, é exatamente gerar arrecadação tributária a partir desta atividade lícita. Algumas pessoas vão dizer, mas não é legal, mas é imoral. Bom, é uma leitura que se pode fazer. Mas se você for ver o que é, se você for analisar o que é moral ou imoral no sistema capitalista, você pode chegar em vários segmentos da sociedade que também são anunciantes tradicionais. Então, a gente nunca chegou a se deparar sobre esse tema, sobre se era o caso de, não, vamos vetar esse tipo de publicidade, especialmente também quando há um clima de uma certa histeria, né? De uma histeria moral criada pelo... Até um amigo meu tem falado dos os nervosinhos de internet, né? Existem os nervosinhos, né? Aqueles que estão sempre gritando, falando alto e tal, dizendo que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que não pode fazer tal coisa. Quer dizer, então assim, quer dizer, isso nunca nos preocupou. Aí eu já vi também, eu gravei um vídeo outro dia falando sobre isso, quer dizer, que isso nunca foi um tema central. Não é um tema vetado, né? Não é um tema que não seja discutido. Se vocês botarem lá na busca do Brasil 247 Bets, vai ter um monte de matéria. E praticamente todas as matérias aí também críticas ao tema, né? As pesquisas. Eu mesmo tenho textos críticos a isso, Léo, publicado então, lá no 247. Então nunca houve nada do ponto de vista editorial. Agora, não chegou a ser uma discussão, quer dizer, esses anúncios entram, né? Entram. Se você entrar agora no Brasil 247, é possível que tenha anúncio disso, quer dizer, porque você tem várias plataformas que se conectam, né, as chamadas mídias programáticas, e também, né, no caso específico, ela mostrou lá uma coisa que era uma parceria de conteúdo patrocinado, que são os publi-editoriais, né, que também é uma prática bastante comum no jornalismo. Hoje, praticamente todos os veículos de comunicação têm isso. Então, este é o modelo de financiamento do jornalismo, que ele passa por publicidade tradicional, ele passa por assinaturas, e ele também envolve o que se considera aí o conteúdo patrocinado, né? Que são os publicitoriais. Então é assim com todos os veículos, quer dizer, então a gente também não parou para pensar assim, por que nós vamos vetar a parceria A, B, C ou D, se ela está no Estado de São Paulo, na Folha, no Globo? Ah, não, porque vocês são um veículo de esquerda, tal, então o veículo de esquerda só pode receber recurso de sindicatos, quer dizer, como é que funciona? Então, não é assim que eu acho que a coisa deva ser colocada, não acho que essa é uma questão relevante também para o nosso público, para falar a verdade. Eu até acompanhando os desdobramentos desse caso, que foram desagradáveis, né? Obviamente, quer dizer, porque as pessoas começam a te julgar e falar que você é isso, que você é aquilo. Pessoas que você nunca viu na vida começam a fazer vídeos com a sua cara, criam uma thumb, né? Porque tudo está inserido nesse contexto aí da sociedade do espetáculo, né?
Então, aí você fica nessa coisa, você fica nessa situação de ter que dar explicações sobre algo que, enfim, quer dizer, olha, por que você comprou um maço de cigarros na rua? Por que você tomou uma cerveja? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Quer dizer, coisas que deveriam, na verdade, nem ser tema de discussão, né? A Acho que gente não está está no vivendo nosso campo de prioridades aqui. A gente está vivendo esse período de virginização, lembrando aqui da Virgínia, né? É isso, estão querendo comparar aquilo que aconteceu lá com a influencer com todos os outros que eventualmente tenham recebido valores disso, e não é esse o caso. Acho que tem que ficar muito claro o que é a aqui. Virgínia? A Virgínia, tu não acompanhou a CPI das Bets, a tal Não da acompanhei. Virgínia, que A era gente uma. cobriu, na verdade, a gente deve ter dado várias matérias aqui, A tal da provavelmente. Virgínia é uma influencer brasileira, se não me engano, uma das maiores, que vende tudo que você possa imaginar, desde maquiagem até outras coisas. E aí ela ficou mega milionária com as bets e foi levada para lá exatamente porque supostamente haveriam cláusulas em que ela ganhava com o insucesso das pessoas. E aí ficou muito marcado ali esse dilema ético, né? Mas, então eu acho que, de alguma maneira, a partir desse arquétipo da Virgínia, dessa influencer que enriquece em função disso, tentam utilizar isso para colocar que todas essas questões ligadas às bets são problemáticas. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, tá? Se você aqui, gosta, vai lá. Só para fazer aqui, embora a live seja tua, que é a primeira vez que eu faço esse exercício aqui, ó. Eu botei na nossa busca a palavra bets, né? Então tem lá a matéria PF mira Ciro Nogueira, investigação, MTST ocupa shopping por taxação de super ricos, a matéria vício em bets adia a graduação de 34% dos jovens, aponta a pesquisa, o Haddad criticando as bets, o COAF também numa investigação, uma charge, o PT lançando um vídeo, o Lula defendendo também o maior imposto, uma matéria sobre o que o governo arrecadou nesse setor, 2,2 bilhões. Então, só por aí já fica claro, quer dizer, que este tema não afeta em nada a nossa linha editorial, né? Quer dizer, é como se assim, quer dizer, se aparecesse um anúncio de uma cerveja e a gente estivesse aqui falando bebam todos os dias de manhã, de tarde e de noite, né? Quer dizer, então não é o caso, né? Publicidade é publicidade, né? Quer dizer, essa é uma questão, né? Eu acho que esse é um ponto. Exato. Mas eu acho que o objetivo aqui, e é por isso que eu iria te ouvir hoje, porque eu acho que esse assunto sobre as bets foi a cortina de fumaça para uma coisa muito maior. Né? E eu acho que você tocou bem nisso quando você fez uma manifestação, eu queria retomar ela aqui. Tu classificou os ataques ao 247 como algo coordenado, né? A partir desse ponto, mas você disse, olha, isso aqui está sendo coordenado. E destacou que ocorre, abre aspas, né, você mesmo falou, há um pouco mais de um ano das eleições de 2026. Pode detalhar essa cronologia desses ataques ao 247 e também por que tu acha que não se trata de uma coincidência? Por que tu acha que existe uma política antecipada, né, uma estratégia antecipada para discutir as questões de 2026? Só aproveitando, né, que eu também queria ver também se a gente vetou algum tipo de cobertura, tá aí, ó, toda a cobertura da CPI das bets, a Soraya Tronic, que é a protagonista se dizendo ameaçada, o Marcelo Auler vem e comenta esse tema com frequência. O que eu acho, Horta? Eu acho que, assim, de fato, cara, a gente começou a observar movimentos, assim, um pouco coordenados e estranhos, né? Que passam por esse tema, né? Quer dizer, como o Brasil 247 se financia, né? E assim, quer dizer, o nosso financiamento, assim, eu posso falar com toda a transparência. Ele tem publicidade pública, publicidade privada, tem assinaturas, tem membros, tem superchats, e tem quer dizer, publicidade, assinatura, é isso, né? Quer dizer, publicidade, basicamente, quer dizer, o modelo é publicidade, assinatura, e eventos. A gente tem feito muitos eventos agora também, porque tem uma terceira frente de receita, que são os eventos que a gente tem realizado, que tem sido um sucesso total, né? O que a gente faz com esses recursos? Quer dizer, com esses recursos a gente cria, a gente alimenta um ambiente profissional que tem mais de 50, tem mais de 60 pessoas trabalhando aqui, se você for olhar o site, a TV, colaboradores esporádicos e tal, e que estão voltados para uma causa, né? Quer dizer, que é a defesa do Brasil, a defesa da soberania, quer dizer, estão voltados para uma causa que é vamos dizer assim, quer dizer, é um jornalismo alinhado aos nossos princípios e valores editoriais. E assim, cara, você está aqui também, não é obviamente, quer dizer, não quero que pareça nada combinado, mas ninguém nunca pediu para ninguém dizer assim, quer dizer, olha, não, a sua opinião tem que ser assim ou assada. Né? Qual é a opinião da casa? A opinião da casa é essa, a opinião da casa é aquela.
Quando a gente foi também atacado no tema anterior, que era o tema das Big Techs, né? Porque também existe a receita programática que vem das Big Techs, né? Da publicidade, principalmente do Google AdSense, que é uma coisa que está plugada em todos os sites de notícias do país, também era a mesma questão, né? Quer dizer, então, assim, ninguém nunca foi orientado a ser contra ou a favor da regulação das Big Techs, né? Então, você vai encontrar, assim, 500 matérias contra, 500 matérias a favor, porque, assim, a gente não tem essa preocupação em determinar que as pessoas pensem de uma determinada maneira, né? Então, assim, quer dizer, como começou a surgir? Quer dizer, veio com Big Techs, Bets, já tinha havido um questionamento anterior também de que determinados veículos não seriam independentes porque receberiam publicidade oficial da SECOM, né? Então, isso nos pareceu um movimento coordenado de colocar esse ecossistema informativo, que algumas pessoas chamam de mídia progressista, de mídia independente, como um ecossistema, vamos dizer assim, que teria rabo preso, que seria chapa branca, que seria isso, que seria aquilo, e que não teria o mesmo valor do que um outro ecossistema que sempre existiu, né, e que está se fortalecendo nesse ambiente de competição política, né, porque a gente vive numa sociedade em que existe a concorrência empresarial entre os meios de comunicação, é normal que exista, é legítimo, né, isso é o capitalismo, mas que também existe a competição política, né, a competição política entre projeto A, o projeto B, o projeto C para o país. Então, eu acho que são coisas que estão se sobrepondo. Você tem o lado concorrencial, objetivamente, você tem o lado da disputa política, né? Quer dizer, e aí eu acho que enfraquecer esse ecossistema, que é aquele no qual estamos inseridos, e como você falou, quer dizer, que tem uma posição clara em defesa do presidente Lula, eu acho que também tem que ser lido pela análise política, pela lente da análise política, né? Por que agora? Por que nesse momento? Né? E por que com base nessa leitura de fundo moral? Eu acho que essa é uma questão, né? Eu acho que essa Pois é uma é, questão. eu inclusive fiquei, Tuxi, preocupado, porque assim, não, porque o 247 é chapa branca. Gente, pelo amor de Deus, quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu sou tudo menos chapa branca. E eu aqui vou dar um testemunho, não é porque o Atush está aqui, eu vou dar um testemunho que todas as vezes que eu conversei com o Atush, nunca houve por parte dele qualquer vírgula para dizer, olha, Horta, não fala disso, não fala daquilo. Muito pelo contrário. Às vezes até a gente participando de programas juntos, a gente diverge. Diz, olha, eu acho isso, você acha aquilo, tá tudo certo, tá tudo bem. Não existe essa relação. Eu acho que a questão é um pouco mais embaixo, né, Eu acho Atush? que existe, assim, de fato, Horta, se você for. Acho que essa coisa do chapa branca e tal, de fato existe assim, quer dizer, olha, nós apoiamos o presidente Lula, isso é um fato. Nós fomos contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A gente apoia a reeleição do Lula. Agora, existem vários caminhos para isso. Quer dizer, você, por exemplo, você tem uma leitura mais crítica em relação a Fernando Haddad, arcabouço fiscal, isso já foi público aqui, né? Mas eu sei que tanto eu quanto você desejamos na mesma intensidade o sucesso do governo Lula e a reeleição do presidente Lula. Exato. Agora, isso não significa que as opiniões tenham que ser as mesmas, né? E que não se possa criticar o ministro A ou B, ou que, por exemplo, quer dizer, que de repente eu tenho uma visão sobre margem equatorial que outras pessoas não tenham, né? Aqui no próprio canal, né? Então, eu acho que, por exemplo, a não exploração pode ser um problema. Outras pessoas vão achar que a exploração é um problema. Então, assim, quer dizer, o jornal, o site vai tirar um editorial de vez em quando, mas não vai falar que ninguém assim, não, você não pode falar isso porque o nosso editorial diz que nós somos a favor. Né? Ninguém é obrigado a ser a favor porque o editorial é a favor. Não, Também, eu até acho eu acho que é um ambiente de plena liberdade dentro desse guarda-chuva. Quer dizer, existe esse guarda-chuva que é o apoio a esse projeto político. Né? Exato, e eu acho que a força do 247 é exatamente isso, é guardar dentro desse guarda-chuva pessoas que torcem e trabalham para o mesmo projeto, mas que têm visões um pouco diferentes aqui do que acontece de lá. Eu não vejo problema com relação a isso especificamente. E tem gente que diverge muito mais que a gente, né? Eu acho até muito estranho, Léo. Tem muita gente aí nas redes que diverge frontalmente do presidente e que agora denuncia uma espécie de não alinhamento. Estranho isso. E aí eu queria ir um pouco mais a fundo nisso, né? Nessa tua análise, eu acho que a gente está vendo um caso clássico de uma coisa que na academia, nos estudos, nós chamamos de astroturfing, né?
O que é o AstroTurf? É um termo em inglês, é um termo norte-americano, que para falar sobre uma campanha que parece ser espontânea, né? Parece ser criada do nada, mas que em realidade foi artificialmente orquestrada. O maior exemplo de astroturfing que a gente conhece é o tal do Luva de Pedreiro, por exemplo, que quando ele começa uma coisa simples, mas logo em seguida ele foi imediatamente captado por grupos de pessoas que sabiam como mexer com isso e transformaram isso numa enorme campanha de publicidade, e ele, por méritos, pela capacidade, o carisma dele, as condições dele, chegou onde chegou, mas de tudo ali, o que menos se pode dizer é que é espontâneo, né? Será que isso... Onde é que você pescou que essas coisas poderiam não ser espontâneas que estão acontecendo contra o 247, né? Que indícios te apontam para uma estrutura ou para uma operação mais estruturada contra o coração da mídia progressista? E aqui eu não estou dizendo que o 247 seja o coração, mas o 247, como você mesmo já apontou, junto com outros veículos que já existem há um bom tempo aqui, são sim esse coração dessa mídia democrática e progressista. Onde é que tu verificou isso e como tu coloca isso próximo da reeleição do presidente Lula? Ou seja, atacando esses sistemas com o objetivo de diminuir as forças de comunicação aqui para uma futura reeleição em 2026. Olha, Horta, eu diria o seguinte, quer dizer, assim, a minha experiência, né, quer dizer, ela já é um pouco... Opa, acho que aqui é isso. Deixa eu até tirar esse compartilhamento aqui. A minha experiência, quer dizer, ela já me ensina assim, bom, eu tenho mais de 30 anos no jornalismo, né? Então eu vivi assim, desses 30 anos, são 15 anos de Brasil 247, 15 anos de imprensa comercial, então é mais ou menos metade, né? Nesses 15 anos na imprensa comercial, eu pude ver pelo lado de dentro, né, quer dizer, como sempre se operou o sistema midiático a favor dos interesses da classe dominante, né, do grande capital. Então, foi assim na eleição que eu acompanhei diretamente FHC 1, né, FHC 2, depois, quer dizer, se jogando naquela coisa do Serra ou caos, quando o presidente Lula venceu o Serra em 2002, na eleição em que o Lula venceu o Alckmin, o escândalo da hora era o escândalo dos aloprados. Aí, quando a Dilma venceu, teve a bolinha de papel no Serra, se eu não me engano. Acho que foi a bolinha de papel, acho que foi quando a Dilma ganhou. 2014, todo aquele aparato montado para o Aécio vencer a eleição. Aí eu já estava no Brasil 247, na verdade. 2010, a Dilma venceu a eleição e o Brasil 247 nasceu no comecinho de 2011. Né? Ele foi idealizado nessa virada de Lula para Dilma. Dentro do 247, quer dizer, então, o que eu percebi, né? No momento em que a gente passou a assumir uma identidade mais clara em defesa deste projeto político, e isso aconteceu, e é interessante falar sobre isso, porque até as eleições de 2014, o 247 era um veículo muito amplo, falava com todas as forças políticas, porque a sociedade brasileira era mais normal, era menos polarizada. Então, eu tinha um excelente diálogo com o governo Dilma na eleição de 2014, mas também com o próprio Aécio Neves, que era o candidato do PSDB, com o Eduardo Campos, até aconteceu o trágico acidente do Eduardo Campos. Então, a gente falava com todas as forças políticas. Né? Quando houve aquele movimento, né, quer dizer, olha, a imprensa inteira foi para o golpe, né? A gente falou, pô, isso aí não dá. A gente não tem como aderir a esse movimento, que era um crime contra o país, né? Aí o que aconteceu? Quer dizer, de fato, essa imprensa começou a ganhar muita importância política. Né? Tanto que, né, eu sempre me recordo disso, quando houve o golpe de Estado contra Dilma, que foi no dia, aquela sessão infame, né, na Câmara dos Deputados, que foi em abril, mas ela foi afastada do cargo no dia 12 de maio, né, 12 de maio de 2016, após uma sessão lá do Senado. O Temer assumiu no dia 13 de maio, né? E no dia 14 de maio já estava a Folha de São Paulo fazendo campanha para que não houvesse mais publicidade oficial no que eles chamavam de, entre aspas, blogs petistas. Né? Aí eu falei, pô, essa mídia é importante, né? Quer dizer, se a Folha de São Paulo, no primeiro dia do Temer, já está fazendo essa campanha, a gente se deu conta da nossa importância política. Né? E eu me lembro, naquele momento também, a quantidade, o Brasil estava muito radicalizado, muito ódio, né? A quantidade de pessoas que vieram aqui na minha caixa postal, gente que tinha meu WhatsApp, e xingar, e dizendo que agora vocês iam acabar, que vocês iam acabar no dia seguinte, que vocês morreriam.
tal, e a gente só se fortaleceu desde aquele momento, né? Por quê? Porque a gente abriu novas frentes, quer dizer, a questão das assinaturas foi muito importante, dos membros, né? Tudo isso que veio acontecendo. Então, assim, quer dizer, então, 2014 houve esse movimento. 2018, né? Quer dizer, o Lula já estava fora, a situação já era mais controlada pelo sistema, né? Então, era uma eleição Bolsonaro versus Haddad. Isso não foi tão explícito assim, esse ataque à mídia independente. Foi uma coisa assim, quer dizer, teve um ataque muito grave ao Eduardo Guimarães, né? O Moro, se eu não me engano, tentou prender o Eduardo Guimarães. Houve jornalistas da grande imprensa que defendiam que o Eduardo Guimarães deveria ser preso, porque ele não era jornalista, era blogueiro, etc. E tal. A gente defendeu muito o Eduardo Guimarães aqui naquele período, né? Mas eu acho que eles tinham um controle melhor da situação. Em 2022, né, foi curioso, quer dizer, que os maiores ataques a esse ecossistema de comunicação vieram principalmente do Ciro Gomes. O Ciro Gomes era quem mais nos atacava. Ele falava aquela coisa assim de que não, esses veículos eram uma espécie de gabinete do ódio do PT. Ele atacou o Paulo Moreira Leite, atacou o DCM, atacou Rovai, não me lembro, né? Mas enfim, mas o DCM inclusive moveu um processo contra ele, venceu. Então sempre houve um esforço em desmerecer esses veículos de comunicação. E por quê? Né? Porque eles defendem o Lula e o Lula não pode ser defendido, quer dizer, é mais ou menos isso. É como se fosse proibido, quer dizer, você pode defender o Pablo Marçal, você pode defender, sei lá, o Bolsonaro, você pode defender o PSDB, sobretudo, né? Sempre. O Luciano Huck. O Luciano Huck, mas o Lula não pode ser defendido. E assim, cara, aí as pessoas falam, não, mas você, porra, tal. Cara, eu defendo o Lula por uma razão muito simples, porque eu conheço, cara. É porque assim, eu estou nesse negócio de cobrir a vida política brasileira há 30 anos, né? Então, assim, quer dizer, é uma figura que tem, assim, é uma qualidade política, intelectual, né? E também, assim, de resiliência. Olha, eu vou te falar, quer dizer, eu estava lá cobrindo a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, e quando eu vi a fala dele antes da coletiva, eu falei, porra, que cara preparado, né? Então, assim, quer dizer, o Brasil, em situações normais, Horta, é o seguinte, quer dizer, o Lula teria que ter 70%, 80% de aprovação sempre, no mínimo. Né? Tudo bem, você pode ter alguma divergência, mas não tem ninguém melhor objetivamente, quer dizer, essa é a questão, é por isso que a gente defende. Não é porque a gente é chapa branca, por isso, ou porque é adesista, é porque, de fato, é o seguinte, quer dizer, é o cara que entrega mais resultados para o Brasil de maneira geral. E eu estava fazendo uma reflexão agora também, eu estava assistindo, Horta, antes de entrar nessa live, uma entrevista do podcast Três Irmãos. É um podcast que está crescendo muito. Aí eu fui ver a história, parece que eram caras que vieram da direita, estão migrando meio que para a esquerda, estão se pluralizando e tal. Eu comecei vendo uma entrevista do Rui Costa Pimenta lá, e depois estava vendo agora, curiosamente, um debate entre o Paulo Cogos, que é o anarcocapitalista, com o tal de Rubão. E eu nunca tinha ouvido falar do Rubão também. Eu fui ver o do Rubão, porque quando eu fiz um programa com o Estopa essa semana, o Estopa falou que tem muita gente entrando nas lives dele dizendo vote no Rubão para presidente. Eu falei, deixa eu ver quem é o Rubão. Né? Aí o Rubão é um ex-funcionário da Petrobras que tem um canal sobre geopolítica nacionalista, né? E ele se contrapõe ao Paulo Cogos nesse debate. Aí qual que foi a reflexão que eu estava fazendo, cara? Como mudou o ambiente da informação no Brasil? Como a gente está vivendo num mundo completamente diferente daquele em que eu vivia, né? Em que eu vivia nos últimos anos, em que, assim, quer dizer, os meios de comunicação eles eram um filtro do que chegava à sociedade do ponto de vista de informação política, né? Eu acho, quer dizer, que essa abertura, inclusive, nos beneficiou, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse ainda numa era pré-internet, nem eu poderia estar falando isso que eu estou falando, nem você teria espaço. Porque você é um intelectual, né? Você é um intelectual, historiador de esquerda, você não teria espaço na imprensa tradicional. Eu teria um espaço na imprensa tradicional, mas conformado. Encapsulado, né? Encapsulado. Porque, quer dizer, como eu sou, entre aspas, um profissional do jornalismo, né? Quer dizer, eu estaria ali, quer dizer, encapsulado e tendo que fazer assim, quer dizer, e obviamente, quer dizer, se aquele fosse o mercado jornalístico, as pessoas ali estariam conformadas àquela situação.
Então, essa abertura foi muito positiva. Ela abriu um espaço. E ela abriu um espaço para que a gente tivesse, de fato, né, um ecossistema de comunicação que explicitamente defende o presidente Lula e tem grande alcance. Eu acho que é isso que incomoda, né? É o fato de existir essa defesa com alcance. Aí você me perguntou, por que você percebeu esse movimento agora, né? Sempre houve esse tipo de tentar jogar uma casca de banana, puxar o tapete aqui e acolá. Mas eu falei, teve um movimento, né? Teve um movimento que foi esse assim. Não, esses sites aí não prestam porque tem dinheiro da Secom. Não, esses sites não prestam porque tem dinheiro das Big Techs. Não, esses sites não prestam porque agora tem o negócio das bets. Se não fossem as bets, ia ser outra coisa. Ia ser porque tem propaganda de cerveja, ia ser porque tem propaganda de não sei o quê. Então, essa é a questão, cara. Assim, quer dizer, e eu acho que a gente tem que olhar para o dinheiro, né, de uma maneira assim mais filosófica, né? Quer dizer, o dinheiro ele é sempre assim, algo que está sendo transmutado, né? Então é o seguinte, quer dizer, se você recebeu, né, a assinatura de A, a publicidade de B, não sei o que de C ou de D, quer dizer, de que maneira isso está sendo transformado e para quê? Né? Qual é o propósito desse veículo de comunicação? Eu acho que o nosso é bastante claro, né? Eu acho que o nosso é bastante claro em várias questões. Não só no que eu defendo, no que você defende, no que qualquer pessoa aqui defende. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer para o debate, né? Quer dizer, eu acho que assim, vai se intensificar, e vai se intensificar. Daqui a pouco a gente vai ser chamado de gabinete do ódio do Lula, de não sei o quê, tudo isso. São coisas previsíveis, né? Eu acho que a campanha, como eu falei ali no meu editorial inicial, a campanha de 2026 já começou. A gente tem que ficar muito claro isso. E está começando exatamente nesse processo de desagregação sobre um campo que nos últimos... Olha, pelo trabalho de vocês, viu, Atush? Não é só teu, do Rovai, do Nassif, né, e tantos outros espaços aí que conseguiram consolidar um caminho onde uma parte significativa da população brasileira, que depois elegeu o presidente Lula, se informa e entende como válido e legítimo. É esse espaço que está querendo se desagregar aqui. Mas eu queria te perguntar uma coisa muito, muito direta. Tu caracterizou um canal de... Eu só queria ler, porque eu acho muito interessante. O Cristiano aqui, ele resumiu o que eu estou tentando dizer aqui, quer dizer, nesse palavróleo, é impressionante como a obsessão antipetista naturaliza um país em que o PT ganha todas as eleições majoritárias, né, ou ao menos vai para o segundo turno, mas abomina a existência de um veículo que apoia o PT. Essa é a questão. E eu já falei aqui, Horta, o seguinte, quer dizer, nem em todas as eleições eu votei no PT. Né? Eu votei em outros candidatos, né, ao longo do tempo. Porque o que sempre me guiou é o seguinte, quer dizer, quem entrega mais resultado? Né? Não foi uma questão, eu não tenho essa formação ideológica, que eu acho que isso também é uma coisa que faz uma diferença no 247, que é o seguinte, quer dizer, não, mas por que esse cara votou em A e agora vota em B e vota em C? Não, porque eu vi na prática as coisas melhorarem, né? Então, não, assim, a gente é fruto disso. Eu tenho conversado com as pessoas estão comendo melhor, as pessoas vivem melhor na época do presidente Lula, ganham mais, compram seus carros. Tem empresário que monta suas empresas durante o governo Lula e depois vai fazer campanha para os outros. Essa irracionalidade é que tem que ser combatida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tu caracterizou um canal, numa das tuas falas, tu caracterizou um canal de udenista, né? E comparou a Carlos Lacerda e Sérgio Moro. Pode explicar um pouco melhor essa caracterização? Não, mas então, olha só, eu falei isso de fato, porque eu acho que assim, quer dizer, eu não porque me lembrou um pouco um lavajatismo, né? Aquela coisa assim. O que foi o Deltan Dallagnol, né? Como é que o Deltan Dallagnol tentou tirar o PT de circulação? Porque o objetivo da Lava Jato, na verdade, era caçar o registro do Partido dos Trabalhadores. Acabar com o partido, exatamente. Era acabar com o partido, quer dizer, era derrubar a Dilma, prender o Lula e tirar o PT de circulação. Aí, então, quer dizer, qual foi o instrumento de ataque? As fontes de financiamento. Não, mas tem dinheiro das empreiteiras. Aí eles dizem, mas peraí, mas é doação declarada, é o Caixa 1, porque o PT também já tinha sido traumatizado nas experiências anteriores. O que foi o mensalão? Né? O mensalão foi doação não declarada de campanha. Isso foi dito pelo Delúbio na CPI. Né? E é muito engraçado, Horta, porque assim, até não tem aqui, não, mas podia ter.
As pessoas falam, o Atucho escreveu um livro sobre o Mensalão. Sim, eu escrevi um livro sobre o Mensalão verdadeiro. Um livro-reportagem que teve como fonte pessoas muito graduadas naquilo que aconteceu. Né? É um livro que conta exatamente qual foi a dívida de campanha que o PT contraiu naquela eleição de 2002. Né? E como é que aquele modelo foi montado e por que aquele modelo era ruim para o Brasil. Né? Então você tinha, quer dizer, o trauma do Mensalão. Né? O que era o trauma do Mensalão? As doações não declaradas de campanha. O que se chamou de petrolão, na verdade, também não existiu petrolão, eram doações ao Partido dos Trabalhadores pelo Caixa 1. Né? As doações declaradas ao Partido dos Trabalhadores. Alguém fala, não, mas veja bem, mas tinha então doação de empresas que forneciam para a Petrobras. Sim, porque o setor de óleo e gás no Brasil estava bombando. Né? O Brasil estava crescendo muito. Né? E a Petrobras era a grande alavanca do crescimento, do desenvolvimento no Brasil. E eu me lembro do Deltan Dallagnol, né? Tem declarações, se vocês pesquisarem aí, vai ter. Não, o Caixa 1 é pior do que o Caixa 2, porque como não dava para pegar pelo Caixa 2, estava tudo no Caixa 1. O Caixa 1 era pior. O Caixa eles 1 foram era pior criminalizando tudo. Então, tudo foi criminalizado. E eu me lembro, cara, assim, até de ter a discussão com o empreiteiro, né? Olha, assim, grande empreiteiro brasileiro que quase desapareceu, né? Na época, quando tinha essa discussão de doação não declarada, eu falei, por que vocês não fazem a doação declarada e pronto? Claro, porque se a gente fizer a doação declarada, vocês da imprensa vão dizer que a doação é ilícita tal. Mas no momento em que se falou muito de petrolão tal, né? Essas doações elas eram transparentes das empreiteiras. E aí começou, e não só das empreiteiras, das outras empresas também. E começou a se dizer, não, mas se estavam doando é porque estavam fazendo algum maracutaia, algum esquema, algum isso, algum aquilo. Eu não defendo esse sistema de doação, né? Eu defendo, aliás, um outro sistema político completamente diferente desse aí que a gente vive. Né? No meu mundo ideal, né, não existiria financiamento empresarial de campanha nenhum, zero. E nem de milionários podendo doar 1% do imposto de renda, 2% do que ganha. Nem se autofinanciar, né? Nem o Eu sou a favor do autofinanciamento, exatamente, que os público. milionários podem fazer. E nem existiria essa quantidade gigantesca de partidos, e nem existiria o que chamam de democracia liberal. Né? Eu cada vez mais, quer dizer, estou convencido de que um outro modelo é muito melhor do que esse nosso aqui. Eu acho o nosso totalmente disfuncional, né, para dizer o mínimo. Mas então, assim, quer dizer, mas o fato é, né, dados esses traumas, né, de mensalão, petrolão, etc. e tal, né, foi se caminhando para um outro sistema. Qual que foi o ataque udenista ao PT durante a Lava Jato? Não, é a fonte de financiamento, não pode. O PT não pode ter financiamento da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da não sei mais quem, o TC Engenharia e assim por diante. Então, assim, quer dizer, é a mesma lógica, Horta, é a mesma lógica. É dizer que, por exemplo, o veículo de comunicação que tem tal posição não pode ter a receita A, a receita B ou a receita C, porque todas elas vão ser deslegitimadas. Né? Porque, no fundo, o que está se atacando não é a fonte de financiamento. O que está se atacando é o veículo. E está se atacando o veículo por quê? É o direito do veículo de se sustentar, né? Não, é o direito do veículo de ter essa opinião, porque se a gente quisesse se sustentar e fosse adotar uma outra, se a gente fosse antipetista, seria muito mais fácil. É muito mais fácil ser antipetista no Brasil, na verdade, porque o antipetismo remunera muito bem, essa é a questão. Né? Essa é a questão que está colocada. Agora, só deixa eu explicar para as pessoas aqui, o denista, né, porque vem de um partido que foi o partido contra o Vargas, chamado União Democrática Nacional, se não me engano, que conjugava ali donos de terra, uma série de pessoas que falavam pela democracia, mas que, em realidade, o objetivo deles era derrubar Getúlio Vargas, efetivamente. E o Carlos Lacerda, que vai ser o responsável, inclusive, ou um dos grandes responsáveis políticos pelo suicídio do Vargas, porque fez uma campanha brutal contra ele, é meio que uma demonstração disso. Depois, o Carlos Lacerda, né, até eu acho que esse foi o ponto da ironia fina que eu acho que tu fizesse, porque todos esses caras que ajudaram a derrubar depois o próprio Getúlio Vargas, eles vão ser criminalizados pelo período da ditadura. Todos eles vão ser punidos, culpados, presos, expulsos do Brasil, porque daí vem um regime de direita, claramente como eles nunca tinham imaginado, e colocou todo mundo nessa condição de oposição. Né? Então,
Nessa fala que tu fizesse no 247 ali, tu identificou 3 etapas de uma campanha contra os sites progressistas. O primeiro era a etapa da Secretaria de Comunicação, depois o PL das fake news e agora das bets. Né? Então, primeiro disseram, só recebem dinheiro da Secretaria de Comunicação, da SECOM. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu acho que tem pouca gente que criticou mais a SECOM do que eu critiquei, inclusive aqui dentro do 247. Então, quando os críticos forem fazer esse balaio, né, dizer, não, ele é assim, ele é assado, tomem cuidado, porque tem gente acolhida aqui pelo 247 que usou esse espaço, inclusive, para criticar. Mas ali tu disse, olha, primeiro recebe dinheiro de secretário de comunicação, que absurdo. Depois o PL das fake news. Eu quero dizer que o PL das fake news é uma coisa horrorosa produzida no Brasil, e eu falo isso do ponto de vista acadêmico. E pode me chamar em qualquer lugar que eu debato com quem quer que seja, inclusive pessoas de outros campos, ou do nosso campo, que queiram discutir isso tecnicamente. Eu mostro por A mais B que o PL era inepto, não ia resolver o problema, ia piorar a situação. Mas a minha opinião não foi a opinião que prevaleceu no 247. O Atush, por exemplo, ele tinha questionamentos sobre 1 ou 2 pontos do PL, não era sobre tudo, mas especialmente sobre alguns jabutis que foram colocados lá dentro. Né? E agora, essa questão das bets, de novo, você identificou esse processo. Minha pergunta é a seguinte, como isso, se deixar isso crescer, como isso pode impactar as eleições de 2026? Não, então, eu acho assim, quer dizer, eu acho que o objetivo é exatamente gerar este impacto, né? E assim, quer dizer, obviamente, quer dizer, cada um tem o direito de ter a posição política que quiser, né? Isso aqui é uma democracia liberal, né? E eu acho que assim, quer dizer, a democracia liberal tem um monte de falhas, porque ela pode potencializar pessoas que não estão preparadas para o exercício da função pública, né? Um exemplo maior é o Pablo Marçal, quer dizer, que quase virou prefeito de São Paulo sem nenhuma, assim, quer dizer, sem nenhuma condição moral, intelectual para almejar esse tipo de colocação. Mas o que eu acho é o seguinte, quer dizer, se isso criar, quer dizer, porque o objetivo é criar um mal-estar, né? É dizer o seguinte, quer dizer, não, este veículo não é independente. Quer dizer, parece que você só pode ser independente, né, para você adotar a posição que te favoreça, ou a posição que esteja dentro do seu campo ideológico. Quer dizer, ninguém aceita a independência de escolher o melhor, né? Porque eu repito mais uma vez, quer dizer, na verdade, assim, quer dizer, o Lula não é o presidente, e não é babação, não tem nada disso, quer dizer, olha, eu vou te falar, tem várias críticas ao governo dele, mesmo a questão da comunicação, a gente já falou sobre isso, mas não tem figura política mais preparada hoje no contexto atual para comandar esse país. E talvez, na verdade, quer dizer, o mundo esteja carente de lideranças desse naipe, né? O mundo sente falta de figuras dessa estatura, né? É muito triste, cara, você ver assim um país onde uma liderança entregou tanto, né, ser tão atacada, né? Então, eu acho, quer dizer, na medida em que essa mídia que tem um alinhamento maior, ela é rotulada, carimbada, como é pior porque não tem independência, ou porque é isso, ou porque é chapa branca, porque não sei o quê. Quer dizer, quando ela não é respeitada pela sua escolha editorial, né, obviamente o que está se buscando atingir também não é apenas o veículo, né, é o projeto político também. Né? É o projeto político que também se sustenta no campo das ideias. Ele também tem uma sustentação ideológica. Né? Ele não se sustenta apenas assim, porque, porra, não, porque tem voto. Quer dizer, então, eu acho que, assim, quer dizer, o objetivo final ele faz parte dessa concorrência política. Né? Tu conectou Tem até isso. uma pergunta aqui, assim, aqui, da Érica. E para se sustentar vale tudo? Não, aqui não é um vale tudo. Aqui não é um vale tudo. Aqui, na verdade. Não, aqui, tem uma pergunta aqui, Horta. Tá me ouvindo? Não? Da Érica, para isso. sustentar vale. Não é um vale tudo. Aqui, na verdade, não tem nenhuma fonte ilícita de financiamento. Só existem fontes lícitas de financiamento. A gente até poderia discutir esse caso específico, se deve se manter ou não, tal. Agora, a gente não vai fazer isso a partir da gritaria da internet, porque a internet é um ambiente de pessoas nervosinhas mesmo. Você sabe, Horta, quando eu comecei no YouTube, cara, isso é uma coisa interessante também. Eu tive muito receio de entrar nesse negócio aqui, porque não é o meu temperamento, né? O temperamento do YouTube é de pessoas que tentam chamar a atenção.
né? E lá, quando a gente começou a TV 247, 7 anos atrás, eram pessoas que gritavam, que davam marretada, que faziam coisas. Eu falei, porra, cara, mas é assim que você tem que fazer para chamar atenção, né? Então, é complicado. A gente está na economia da atenção, né? Então, não Não, é porque alguém deixa, gritou que você vai fazer isso ou aquilo, né? deixa eu fazer uma coisa aqui interessante. No meu canal, nós não aceitamos, nós fomos convidados na época, quando o Tigrinho começou, nós recebemos o e-mail e nós decidimos não entrar. Até hoje, o meu sócio que trabalha comigo lá, o CEO, ele fica furioso e diz na minha frente, você podia ter... Né? Nós não aceitamos. Mas deixa eu dizer uma coisa mas a gente interessante. nunca recebeu nenhum e-mail de Tigrinho também. Não, mas eu estou falando de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu dei agora... vou te dar agora um exemplo de um lugar onde as bets estão ajudando imensamente, que é o jornalismo esportivo. Antes da entrada das bets, não existia um jornalismo esportivo que não fosse financiado especificamente pelas grandes empresas de comunicação. A partir das bets, esse jornalismo começa a se estabelecer. Então, se você gosta do conteúdo que está sendo produzido ali, entenda que as bets provocaram essa diversidade. Eu aceito o questionamento e a opinião de que, olha, isso não deveria existir no Brasil. Eu fui contra a liberação, acho que não deveria ter liberado os jogos, nem nada disso. Mas a gente é obrigado a reconhecer que a entrada de um dinheiro para financiar determinadas estruturas permitiu uma maior diversidade, né, sobre esses processos. Isso vai se dar também no campo da comunicação política? Não sei. Não sei. E como disse o Atush aqui, é preciso discutir, é preciso ver. Incomoda a imensa maior parte dos membros e dos participantes do 247 que apareça ali uma propaganda? Incomoda vocês? Manifestem-se, esse é um canal democrático e o Atush sempre ouviu o conjunto das pessoas que participam desse projeto de comunicação. Agora, o que não dá para fazer, como disse o Atush, é usar esse discurso, essa questão, que como ele disse no início, é mínima, para discutir todo um projeto de comunicação e todo um espaço de comunicação diferente, que inclusive, Atush, tu chegou a conectar isso a uma ofensiva de um contexto geopolítico mais alto, né, mais amplo. Tu citou o Trump, o ataque do Trump ao Brasil, o sucesso dos BRICS. Esse ataque ao 247 também não é uma disputa por narrativas dentro da mídia progressista brasileira que se insere num jogo político geopolítico mais global? Por exemplo, a posição do 247 em relação à Palestina, né, o tempo inteiro denunciando, o tempo inteiro colocando, quando alguns outros veículos estabelecem um certo espaço, né, uma condição. Você acha que tem mais por baixo disso? Não é só a eleição de 2026 que está nesse cenário, mas a possibilidade de um crescimento desse espaço de comunicação no Brasil se consolidar e daqui adiante nós termos até, inclusive, poder fazer frente, mais do que a gente está fazendo hoje, mas a gente poder fazer frente a esses canais monopolistas que a gente tanto conhece? Pode ser, Horta. Algumas pessoas falaram isso, sustentaram essa posição, porque isso aconteceu no contexto do BRICS, né? E porque também, vamos dizer assim, entre aspas, denúncia partiu, na verdade, de um veículo que declara abertamente, inclusive, não esconde, né, que 65% das suas receitas são de fundações internacionais, né, principalmente dos Estados Unidos. Então, pode ser que tenha uma ligação. Mas também é o seguinte, quer dizer, 6 meses atrás, o ataque que a gente recebia era de supostamente defender interesses das big techs americanas. Quer dizer, então, você não pode estar num lugar e no outro ao mesmo tempo. Quer dizer, então, é tudo muito assim complexo. Quer dizer, eu acho que no fundo, mais do que BRICS, geopolítica, eu acho que é mais assim, dizendo o seguinte, quer dizer, eu acho que isso tem mais conexão com uma esquerda antipetista, né, do que propriamente com uma questão. E também tem isso, né? Quer dizer, porque também a esquerda antipetista ela é uma esquerda mais imperialista também ao mesmo tempo, ela é mais compatível com as posições imperialistas, porque a esquerda ideal, né? Porque no fundo, quer dizer, o império ele joga aqui no Brasil, ele oferece um cardápio amplo, né? Você pode ser de extrema direita, você pode ser de centro e você pode ser de esquerda, mas é uma esquerda compatível com as posições imperialistas. Então você tem que ser contra a China, você tem que ser contra a Rússia, você tem que ser contra o BRICS, você tem que defender a posição da Ucrânia, por exemplo. São coisas desse tipo. Então, assim, quer dizer,
a gente chama de esquerda antipetista, mas talvez seja uma coisa assim mais... Pois é, então uma posição de esquerda compatível que talvez nem seja esquerda. Vamos botar o dedo nessa... E outra coisa também, Horta, eu também nem posso me colocar como porta-voz de esquerda, tá? Isso é uma outra questão. Também não quero falar em nome de esquerda, porque senão é o seguinte, quem é você? Eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso. Eu tenho uma posição clara. Eu defendo o presidente Lula, defendo a sua reeleição e defendo o Brasil soberano. Isso é um ponto, né? Mas também não quero ter a pretensão de ser... não, você fala pela esquerda. Não, eu falo pelo que eu acho que é correto para o Brasil. Pois é, então a gente já vai caminhando para o finalzinho. Eu não posso atrasar muito, porque você sabe que o chefe aqui é meio. A gente atrasa muito aqui, depois ele briga com a gente, inclusive com os convidados e tal. Mas deixa eu te perguntar, você acha que esse ataque, então, o objetivo dele é abrir um racha na esquerda para criar um espaço de esquerda anti-Lula, para que a gente tenha de novo em 2026 aquilo que nós vimos nas outras eleições, de repente surgiu um candidato ali, não, eu não quero saber do Lula, mas eu também sou de esquerda. Você acha que é esse o objetivo? E que daí já estaria, vamos dizer assim, organizando com determinados grupos de comunicação dessa esquerda progressista para dar vazão nesse espaço? Eu acho, assim, é por aí mesmo, na verdade, assim, para a gente falar bem claro, né? Quer dizer, eu acho que sempre houve uma turma muito apressada, sabe, em aposentar o Lula, né? Não, tem que aposentar o Lula logo, quer dizer, e não dá, tem que dar tempo ao tempo. Um dia o Lula vai passar, não vai ser na próxima eleição. Na próxima eleição ele está colocado, né? Quando não for o Lula, vai ter o PT ainda como força política e outras forças vão se apresentar. Mas em cada contexto a gente vai ter que avaliar, né, quem representa efetivamente melhor a defesa do interesse nacional. Hoje, na minha opinião, é o Lula. Né? Então é isso, quer dizer. E eu também não quero, assim, porque as pessoas também vão dizer, não, mas você está usando o Lula como escudo para se defender de algo que você, assim, não quer entrar no ponto central, porque os ataques diziam isso. Você não quer entrar no ponto central. Cara, essa questão de bet para a gente é irrelevante economicamente e é zero efeito do ponto de vista editorial. Né? É só as pessoas fazerem uma busca lá. O impacto editorial para a gente é nulo. Né? Ninguém nunca foi orientado a defender Tigrinho, Bet, nada disso aqui, porque teve uma publicidade de A ou de B ou de C. Mas é isso, quer dizer, então eu acho que existe essa movimentação política, sim, mas eu acho que as pessoas não podem ser apressadas, tudo tem seu tempo, né? Eu só gostaria que depois do Lula, né, houvesse, assim, quer dizer, a defesa do Brasil soberano, que isso continuasse, né? Independente de quem seja o nome mais apto a representar esse projeto. Deixa eu aproveitar esse gancho para responder a Cidinha aqui, que diz assim, desculpa a minha ignorância, mas o que são as bets? Não é ignorância não, Cidinha, é uma pergunta... Bet é uma palavra que em inglês quer dizer apostas, tá? No Brasil, as bets, sem o i ali, é o plural de bet, é um aportuguesamento que a gente fez da palavra, são as empresas que fazem, que ganham com aquele conjunto de apostas. Então tem apostas esportivas, tem apostas políticas, tem apostas de tudo que você possa imaginar. Né? Eles acabam ganhando em cima, um percentual em cima daqueles valores. Né? No Brasil, nós temos as loterias que fazem isso de alguma maneira, são gerenciadas ali pela Caixa, a determinados modelos de negócio. Então nós chamamos esse conjunto de empresas que oferecem essas apostas, são casas de apostas, de bets. Eu fui me inteirar mais sobre esse assunto. Você mencionou a Caixa Econômica Federal. A Caixa vai lançar uma bet, né? Vai ter a bet da Caixa Econômica Federal. Aí, tipo assim, não pode, a Caixa não pode. Quer dizer, a sociedade mudou, né? Antigamente as pessoas apostavam na loteria esportiva, né? Tinha ali a loteria. O Lula já ganhou na loteria. Aliás, tem uma entrevista em que o Lula fala o seguinte, que quando ele ganhou na loteria, ele descobriu um lado ruim da personalidade dele. Ele se arrependeu, porque ele não quis contar para ninguém que ele tinha ganho o prêmio da loteria esportiva. Aí, quando ele viu o prêmio, que o prêmio era tão pequeno, aí ele começou a ficar com mais raiva dele ainda, quer dizer, porque ele foi egoísta por tão pouco. Né? Então é o seguinte, quer dizer, nessa sociedade as pessoas jogam, apostam, tem gente que aposta para jogar pôquer, para fazer isso. Todo mundo conhece quem faz isso, quem faz bolão. Né? As pessoas fazem bolão na firma para jogar na loteria esportiva, né? Para jogar na Mega Sena. Né? Existe essa ilusão de que as pessoas vão ficar ricas sem trabalho, né? Quer dizer,
inclusive em várias outras atividades, não só na atividade das bets, né? Na coisa do empreendedorismo também. Que é uma aposta também, né, Tuxi? Porque o cara pega uma parte da grana, enterra naquilo ali, achando que vai adiante, e no final das contas as variáveis que importam muitas vezes não são competências, são outras coisas. Exatamente. Agora, a gente não quer tirar aqui, né, Tuxi, uma coisa assim. Uma coisa é a atividade saudável, salutar, de você contar com a sorte para ter. Outra coisa é o processo de doença que envolve essa questão. Mas isso é um caso de saúde. Para isso, eu defendo, por exemplo, que uma parte das bets, que a lei das bets, uma parte do dinheiro fosse diretamente colocado na área de educação e na área de saúde. Na área de educação para fazer letramento digital, porque as pessoas precisam saber que o jogo do tigrinho, por exemplo, é uma enrolação, que você vai ser enganado, que não existe aquilo que eles estão... Isso tudo é letramento digital. A pessoa precisa olhar para o campo da internet e ver isso aqui é uma ameaça, isso aqui não é. E outra, para que as bets tivessem a obrigação de informar ao Ministério da Saúde quando houvesse, por exemplo, perdas em sequência, nenhum CPF em curto espaço de tempo que a gente poderia imediatamente entender que aquilo ali exato e encaminhar isso, o nome dessa pessoa, para um serviço mais colocado. Agora, tudo isso, gente, está em campo de discussão. Você pode discutir, eu posso discutir, nós vamos ter que chamar pessoas da área da saúde para discutir, pessoas da área da sociologia, da antropologia para discutir por que o ser humano tem essa vontade de jogar com o futuro, com as coisas. Enfim, esse é um espaço de discussão que está aberto e que eu acho que o 247 vai dar espaço e sempre deu espaço para todo mundo se manifestar. Não dá para fazer de uma tempestade num copo d'água, de chegar numa questão dessa, fingir que está discutindo uma coisinha pequenininha para, em realidade, colocar uma cunha nesses espaços progressistas com o objetivo de 2026 abrir um caminho que não seja um caminho de apoio efetivamente a uma reeleição do presidente Lula. Sem fazer aqui nenhuma crítica específica ao posicionamento político de A e B, mas que pelo menos tenha coragem de dizer desde agora, olha, nós não vamos estar juntos com o presidente Lula em 2026, ou não, vamos estar mesmo, só discordo disso, daquilo, daquele outro. Está na hora das pessoas começarem a parar de criar problema onde não tem, né? Eu acho. Mas acho que foi bom também, quer dizer, esse episódio ter acontecido agora, Horta, com um ano de antecedência, né? Porque eu acho que, assim, quer dizer, foi bom para a gente ficar mais atento, né? Ficar mais atento, porque eu acho que tudo isso vai se intensificar. Vai se intensificar nos próximos meses. E tudo vai ter, assim, sabe, vai ter um pano de fundo moral, né? Sempre vai ser uma causa moral para esconder a verdadeira motivação, que, na minha opinião, sempre será política, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Certo, meu caro. Léo, eu quero te agradecer demais o teu tempo aqui comigo. Te tirei no final de semana, eu sei que nós temos uns horários meio diferentes, você acorda às 5 horas da manhã para correr, 6 horas da manhã já está lendo, 7 já está bufando, que nem, né? No 247, eu começo mais devagar, eu sei quanto custa esse final de noite para você, quero agradecer demais, quero reiterar para as pessoas que nada disso aqui foi combinado. Eu falei com o Léo no sábado, eu estava marcado para a gente conversar com o Serrano teve um problema, até teve pessoas aqui no chat que disseram, eu achei que era o Serrano teve um problema por uma questão profissional, não era nem pessoal, era profissional, nós não pudemos conversar, então, e aí o Serrano é um gigante, né, eu precisava de alguma maneira de uma pessoa também gigante nisso, e acabei captando essa questão do Atushi, né, dessa discussão, porque estava alheia, mas muita gente me mandou em vídeo, perguntando qual é a tua posição sobre isso. Eu fui ver essa discussão e digo, quer saber? Deixa eu perguntar para o Atushi se ele não quer falar um pouco mais disso. Então, para sumarizar, a questão das bets é diminuta no 247, não impacta no recebimento, nem na sua condução editorial. Quem diz isso é completamente inconsequente e não conhece como o site funciona. E o 247 abriga, sim, pessoas que são contra, pessoas que são a favor, pessoas que não estão nem aí. Enfim, esse eu acho que é o sumário que a gente tem daqui. Muita gente, Atushi, para a gente finalizar, pedindo que o 247 fizesse uma ação com os sócios, perguntando essas coisas, vendo, né, sobre financiamento, sobre não sei do que. Aí vocês endereçam isso para o dono, para o chefe, para ver se ele se condói com isso, e aí continuem esse processo. Mas acho que não pode ser num ambiente, num momento de histeria, Horta. Não pode ser num momento Não, de... eu concordo. A gente tem que fazer as coisas assim, quer dizer, tudo pode ser avaliado a todo momento, sempre, né? Mas não é porque alguém gritou, né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de
de muita calma nessa hora. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque, assim, para quê? Qual é a lógica, né? Porque daqui a pouco vem outra coisa, daqui a pouco é isso, é aquilo, tal, né? Ontem eram as Big Techs, anteontem era a Secom, né? Então, Exato. vamos amanhã vai ser uma... E tem mais um ano para inventarem outros problemas, né, Léo? Caramba, olha só. Morreu a Preta Gil, então ficam aqui os sentimentos. Deixa eu checar essa informação aqui. Isso, porque eu também não tenho essa informação aqui. Morreu, faleceu, há 22 minutos. Então ficam aqui os sentimentos, a filha do Gilberto Gil, grande artista também. Isso que eu ia dizer, não é só a filha do Gilberto Gil, mas uma artista pessoalmente muito capaz e muito competente. É uma pena mesmo, condoído. É isso, gente. Obrigado, Horta. Valeu. Até a próxima. Para todo mundo, um grande abraço. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se tornar membro e a gente se vê na semana que vem. Até. Valeu, cara. Abração. Tchau, tchau.